Olá você de todo o Brasil, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Está começando o EVNews desta quinta-feira, 12 de março de 2026. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dilon Araújo, claro, quero sua companhia a partir de agora. São as notícias do dia. Vamos então com os destaques do programa de hoje. A inflação no Brasil avança em fevereiro, pouco acima do que eram as estimativas do mercado financeiro, puxada para o alto principalmente pelas altas de preços do setor educação. Em um ano, a inflação oficial do país subiu 3,81%. Os números, ainda sem os impactos da guerra, foram divulgados hoje pelo IBGE. No Oriente Médio, a guerra chegou ao 13º dia nesta quinta-feira, com uma declaração pontual do novo líder supremo do Irã, que hoje falou em público pela primeira vez. Ele afirma que o Estreito de Hormuz vai continuar fechado, travando o transporte de cargas para destinos de todo o planeta. Além disso, ameaçou atacar bases militares dos Estados Unidos. O preço alto de uma guerra. Se pelo mundo o impacto maior está em nova disparada no preço do petróleo, no Irã, o preço mais alto é pago pela população civil. Mais de 3 milhões de pessoas já deixaram as casas onde viviam para proteger a própria vida. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Pentágono informa que em apenas uma semana a guerra já custou 11 bilhões e 300 milhões de dólares aos cofres do país, o equivalente a mais de 58 bilhões de reais. Em Fortaleza, um novo transporte público, o sistema VLT, completa um mês de uso no trecho entre o aeroporto e a região do Mucuripe, com impacto a 35 mil pessoas. E ainda, no programa de hoje, vamos te mostrar a cena inusitada registrada no aeroporto de Congonhas. A desse cachorro que escapou e, desesperado, foi parar na pista do terminal. E a gente vai te contar tudo o que aconteceu depois. Fique ligado, o EVNews já está no ar. A inflação oficial do país subiu em fevereiro. O avanço foi de 0,7%, pouquinho acima do que era estimado pelo mercado financeiro. No período de 12 meses, a alta ficou abaixo dos 4%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. E para falar sobre o assunto, sobre este assunto da alta da inflação, a Suelen Rodrigues já está aqui no nosso telão. Oi, Suelen, bem-vinda aqui ao nosso EVNews. Bom, teve essa alta de 0,7% no mês de fevereiro, números de hoje do IBGE. Quais foram os setores que mais puxaram para o alto aí o avanço da inflação no período? Olá, Odilon e todos que estão aqui com a gente. Olha, segundo o levantamento do IBGE, os setores que mais pressionaram a inflação no mês de fevereiro foram as mensalidades escolares e os custos com transporte. Por outro lado, os alimentos tiveram uma variação pequena, exercendo um impacto menor sobre o índice. Então, no total, a inflação subiu 0,7% no mês passado, mas no acumulado dos últimos 12 meses, ela recuou cerca de 3,81%. No acumulado do ano, chega a 1,03%, mostrando que, no geral, segundo os especialistas, os preços continuam sob controle. Ainda assim, o efeito no bolso das famílias brasileiras varia conforme o padrão de consumo. Claro que quem gasta diariamente com transporte e mensalidades escolares sente mais o impacto. Quem não tem gasto com esses setores sente menos. Mas, independente de dados e estatísticas, Odilon, os consumidores e o mercado seguem acompanhando os preços nos próximos meses e claro que a gente sente a inflação na prática no dia a dia quando fazemos as nossas compras, não é mesmo? Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Suelen, obrigado pelas suas informações, até a Suelen nos atualizando, e vale a gente destacar, os números de fevereiro foram divulgados hoje, portanto, eles não incluem aí as altas, no preço de combustível, por exemplo, que foram registradas, por exemplo, com o avanço dessa guerra, que teve início no dia 28 de fevereiro. A guerra chegou hoje ao 13º dia, com uma declaração pontual do novo líder supremo do Irã, que hoje falou pela primeira vez. Ele afirma que o Estreito de Hormuz vai continuar fechado, travando o transporte de carga para destinos de todo o planeta. Além disso, ameaçou atacar bases militares dos Estados Unidos. As declarações fizeram o preço do petróleo disparar acima dos $100 no mercado internacional
mais uma vez, apesar de todas as medidas já tomadas, né, por vários outros países. A guerra no Oriente Médio já impacta o mercado de energia. Países do Golfo, que não têm para onde escoar a gigantesca produção com o fechamento do Estreito de Hormuz há mais de 10 dias, decidiram então reduzir a produção de petróleo em pelo menos 10 milhões de barris por dia. Com essa oferta menor, aí a gente viu essa disparada no preço do petróleo mais uma vez nesta quinta-feira. Veja na reportagem. Os países do Golfo reduziram a produção de petróleo em pelo menos 10 milhões de barris diários com o bloqueio do Estreito de Hormuz pela guerra no Oriente Médio. Segundo a Agência Internacional de Energia, esta é a maior perturbação de fornecimento da história. Em um relatório, a AIE detalhou que a produção de petróleo bruto foi reduzida em pelo menos 8 milhões de barris por dia, em conjunto com 2 milhões de barris por dia relacionados a derivados de petróleo que foram paralisados. Em particular, segundo a agência, foram registradas importantes reduções da oferta no Iraque, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, países alvos de atos de represálias do Irã. A situação pode representar uma oportunidade para vários produtores da América Latina, como Brasil, Venezuela e México, porém com valores de frete elevados. O preço do petróleo voltou a superar temporariamente nesta quinta-feira os $100 por barril, no 13º dia de guerra no Oriente Médio, e aumentou a pressão sobre as bolsas e a dívida soberana devido aos temores de inflação. Às 5h30 da manhã no horário de Brasília, o preço do barril de Brent do Mar do Norte subia 5,33% a $96,88, depois de superar a cotação de $100 durante a sessão na Ásia. Seu equivalente americano, o barril de WTI, ganhava 4,65% a $91,31. Os valores equivalem, respectivamente, a R$ 500 e R$ 473 na cotação atual. Os preços do petróleo continuam em alta, apesar do anúncio na quarta-feira dos 32 países integrantes da Agência Internacional de Energia, incluindo Estados Unidos, de liberar no mercado 400 milhões de barris de suas reservas estratégicas, um número recorde, para tentar acalmar a inquietação sobre a falta de oferta. E neste diário da guerra, o Irã anunciou que hoje ataques realizados contra bases militares e o Serviço de Segurança de Israel, alguns desses ataques tiveram sucesso. Mísseis e foguetes do Hezbollah partiram do Líbano também contra o território de Israel. Claro, mísseis de Israel foram lançados em resposta contra o território do Líbano. No Irã, o preço mais alto deste conflito, quem paga é a população civil. Com os bombardeios intensos ao país e principalmente a capital Teherã, durante quase 2 semanas, aproximadamente 3 milhões de pessoas decidiram deixar as casas onde moravam, para proteger a própria vida. Quase 3.200.000 iranianos se deslocaram dentro do país desde o início da guerra com Israel e Estados Unidos em 28 de fevereiro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O Acnur detalhou que entre 600 mil e 1 milhão de famílias iranianas estão deslocadas temporariamente dentro do país por causa do conflito em curso. Ayaki Ito, que coordena a equipe de apoio emergencial do Acnur, disse que a maioria foge de Teherã e de outras grandes cidades para buscar refúgio no norte do país e nas zonas rurais. A expectativa é que o número deve continuar aumentando enquanto persistirem as hostilidades. No dia 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma ampla ofensiva conjunta contra o Irã. A campanha desencadeou uma guerra em todo o Oriente Médio. No 13º dia de conflito, o Acnur também chama a atenção para as pessoas estrangeiras refugiadas no Irã. As famílias de refugiados acolhidas no país, em sua maioria afegãs, também são afetadas. A situação precária e redes de apoio limitadas as tornam especialmente vulneráveis. Bom, nos Estados Unidos, as informações do Pentágono são de que em uma semana os custos já chegaram a 11 bilhões e 300 milhões de dólares
com essa guerra, né? Gastos aí dos cofres norte-americanos. Isso corresponde a mais de 58 bilhões de reais. Uma conta que eu, que você, que o mundo inteiro está pagando, infelizmente. Aqui no Brasil, o VLT de Fortaleza completa um mês de funcionamento no trecho entre o aeroporto e o bairro de Mucuripe. O sistema já beneficia até 35 mil passageiros por dia e mudou a rotina de quem atravessa a cidade. De cima, o desenho dos trilhos parece simples, mas na prática ele encurta distâncias enormes dentro da cidade. A linha nordeste do VLT atravessa Fortaleza de ponta a ponta, ligando bairros populosos até a região do Mucuripe. Agora, com o novo ramal que chega ao aeroporto, o sistema ganhou ainda mais alcance. Para quem depende do transporte público, isso significa uma coisa bem concreta: tempo. Para a gente ter uma ideia da agilidade que o VLT dá à vida dos trabalhadores, a gente vai fazer esse percurso do iate até o aeroporto, agora, saindo em horário de pico. São aproximadamente 5h15, 5h20 da tarde. Nós vamos cronometrar quanto tempo nós vamos levar de carro daqui até o aeroporto. Vocês vão ver que mesmo no veículo próprio, leva-se bastante tempo. A gente vai cronometrar cada segundo dessa viagem, começando agora mesmo. No trânsito da cidade, cada minuto conta. De carro, o trajeto entre Mucuripe e o aeroporto pode variar bastante, dependendo da rota e do movimento. Quem faz esse caminho de ônibus, muitas vezes, precisa pegar mais de uma linha. Em alguns dias, a viagem pode passar de 1 hora tranquilamente. Hoje, usando a Via Expressa de carro, foi bem mais ágil. Acabamos de chegar aqui na estação do aeroporto de carro. 22 minutos, quase 23 minutos, né? Lembrando que nós pegamos a Via Expressa, a Raul Barbosa, estamos de carro e viemos cortando o trânsito o máximo que pudemos. Mas, e se você vier de VLT de lá até aqui, quanto tempo mais ou menos você vai levar? É isso que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai fazer o percurso contrário, saindo daqui do aeroporto e indo até o Yacht Club, para você ver como é importante essa interligação no veículo leve sobre trilhos. A nova estação conecta o aeroporto à linha nordeste do VLT. O trecho até a estação Expedicionários dura poucos minutos e é a porta de entrada para uma linha que corta a cidade e passa por 11 estações. Para muita gente, essa é a primeira experiência no sistema. É rápido, mais tranquilo, no ar-condicionado. Muito bom, maravilhoso. Pretendo andar agora só de VLT. Pela minha primeira vez eu gostei, bem tranquilo. Curiosidade, expectativa e também descoberta. O VLT vem ganhando novos passageiros todos os dias. Mas agora a gente vai seguir viagem para fazer a segunda parte do nosso teste. Agora a gente vai cronometrar quanto tempo a gente leva aqui da Expedicionários até o iate. Sem semáforo, sem engarrafamento, dentro do vagão o tempo parece correr de outro jeito. Para quem precisa atravessar a cidade todos os dias, isso faz uma diferença enorme. Quando tem um carro, quando vai no carro tem os engarrafamentos, né? Aí às vezes demora até um pouco mais, 40 minutos às vezes. E agora 20 minutinhos? 20 minutos, 19 minutos, estamos lá, já estamos no trabalho, chega no horário certo, né? Além da rapidez, tem outro detalhe que pesa no orçamento: a economia. Na linha Nordeste, a viagem é gratuita, na faixa. E o sistema ainda permite levar bicicleta fora do horário de maior movimento. Essa linha ela funciona de 5h30 às 22h30. Então, de fato, o horário de pico, como em toda grande metrópole, né, no início da manhã e no final do dia, e por volta das 17 até as 19 horas, são horários de fato mais cheios. Mas, no entanto, a gente tem todos os outros horários, pessoas que têm maior flexibilidade de horário. Uma coisa que a gente gosta de destacar é que essa linha também permite o embarque de bicicleta. Então, se você quer complementar o seu trajeto, fora do horário de pico, você pode embarcar também com a sua bicicleta. Para muita gente, o VLT já deixou de ser novidade. Virou rotina, uma rotina mais previsível, mais rápida e menos estressante. Só eu não correr o risco de ser assaltada,
porque eu subo numa estação, desço na outra, entendeu? Eu estou no ar-condicionado. Para que coisa melhor? E se eu for pegar ônibus, ou então da minha casa eu posso ir a pé para o trabalho. Mas eu levo mais tempo, chego cansada. Aqui não, eu chego no instante. A economia de tempo utilizando o VLT é enorme. Ninguém nem citou ainda o custo. É de graça fazer todo esse percurso do aeroporto, a nova estação, até aqui o iate do outro lado da cidade. De cartão, não precisa de cadastro, as catracas são livres, é só chegar e a pessoa pode planejar a sua viagem com antecedência, porque no site do Metrofol ela pode clicar em horários e tem uma ferramenta que facilita esse planejamento, que tem todos os horários dos trens, inclusive se ela não souber que trem, que estação pegar, ela consegue colocar lá e ele faz todo o trajeto para você, já dizendo o tempo previsto. Ficou mais fácil, né, e mais barata a vida para milhares e milhares de usuários do transporte público na cidade de Fortaleza. Muito legal. Vamos para o nosso rápido intervalo. No próximo bloco, um passo importante da ciência, avanço da medicina brasileira na busca por uma vida melhor a pacientes com lesões graves na coluna. E também a imagem inusitada de um cachorro fujão que decidiu correr para a pista do aeroporto de Congonhas. O intervalo é rápido, eu volto já. A cidade de São José dos Pinhais vai fazer aniversário e você da região está convidado a comemorar com missa festiva e novo show de evangelização com o padre Reginaldo Manzotti. Dia 15 de março, na Rua Voluntários da Pátria, no centro de São José dos Pinhais. Evangelizar é preciso. Transmissão para todo o Brasil pela TV Evangelizar. Realização: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Presta atenção, se você ainda não trocou seu colchão, agora é a hora. Conhece alguém que possui problemas sérios de coluna? Hérnia de disco, bico de papagaio? Alguém que sofre com artrite, artrose, que sofre com insônia, acorda bem cansado ou sempre cansado? Tem coisa errada, né? E se eu disser que existe uma solução real que pode te ajudar muito? Aprovado por médicos e especialistas, o colchão da Sonolife é indicado para você que sofre com dores nas costas, bico de papagaio, problemas de circulação, insônia e acorda cansada todos os dias. São 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que vão te abraçar. Ligue agora e aproveite a promoção de Fábrica Sonolife. As 50 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal ganham 2 presentes especiais e terão frete grátis. Sonolife, seu colchão especial com massagem e várias tecnologias com preço de colchão comum. A seguir, a vida não para. O EVNews desta quinta-feira está de volta para esse segundo bloco. A você de casa sempre com a gente. Obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Vamos agora às boas descobertas e avanços da ciência. É uma fronteira promissora da medicina brasileira que traz novas esperanças para pacientes com lesões graves na coluna. 2 jovens do Paraná que perderam os movimentos depois de acidentes passaram por cirurgias experimentais inéditas. O procedimento utiliza uma proteína desenvolvida no Brasil capaz de tentar religar os nervos da medula espinhal. A pesquisa é conduzida pela médica Tatiana Sampaio. A nossa equipe acompanhou os detalhes dessa corrida pela regeneração na cidade de Cascavel. A medicina regenerativa brasileira vive um momento decisivo. No centro desta história, uma proteína chamada polilaminina. O cenário, o Centro Cirúrgico do Hospital Universitário em Cascavel. Paciente, Wagner Felipe de Lima, de 23 anos. Wagner sofreu um trauma grave na medula após um acidente de motocicleta na cidade de Catanduvas, no oeste do Paraná, no início de fevereiro. E agora recebeu uma autorização especial da Anvisa, chamada de uso compassivo, quando a ciência oferece uma chance a quem não tem outras alternativas de tratamento. A polilaminina, desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o laboratório Cristália, funciona como uma espécie de ponte ou matriz biológica para os nervos. Tendo em vista alguns resultados, que nós já tivemos, eles
pedem para receber, apesar da falta de evidência que nós ainda temos. Na verdade, é um procedimento rápido, mas é um procedimento chave para o funcionamento, porque ele tem locais exatos de punção. E esse local de punção é fundamental para o funcionamento, porque uma punção errada faz o funcionamento ir por água abaixo. Apesar do entusiasmo, a equipe médica mantém os pés no chão. O tratamento ainda é inicial e está em fase rigorosa de avaliação científica. A gente está no estudo compassivo, que não tem limite de pacientes, e paralelamente isso vai começar o estudo clínico com 5 pacientes só na região torácica, só para ver a fase 1, que é a toxicidade, que já se viu que não tem toxicidade. Tudo que a gente está fazendo, a gente está usando para desenvolver outras técnicas, inclusive para outras doenças que não sejam doenças traumáticas. Mas o trabalho não termina na aplicação. Pelo contrário, agora começa uma jornada rigorosa de acompanhamento. O paciente terá pela frente uma rotina intensa de fisioterapia, exames neurológicos e monitoramento constante. Cada pequeno movimento será celebrado e avaliado de perto por uma equipe multiprofissional. Esses pacientes a gente faz um acompanhamento por nossa conta. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente visita novamente, refaz os exames, para a gente ter o registro, mantém contato por mensagem, por ligação. No Paraná, 8 pacientes já receberam tratamento com a polilaminina. É uma operação logística complexa. O medicamento precisa ser aplicado em uma janela ideal de até 72 horas após a lesão. Para garantir essa agilidade, o governo do estado disponibilizou aeronaves da Casa Militar para o transporte da proteína e dos pacientes. Além disso, a Fundação Araucária deve expandir o treinamento de novos médicos e o Hospital de Reabilitação do Paraná já está de portas abertas para acompanhamento pós-cirúrgico desses pioneiros. A ciência caminha passo a passo, mas para Wagner e outros 7 pacientes, cada pequeno sinal de sensibilidade é a prova de que o caminho para a superação está sendo pavimentado. É avanço importante, para a medicina brasileira. E no nosso giro de notícias, hoje destacamos novos recursos em teste pelo WhatsApp para controle de atividades das crianças. Também vamos trazer informações de um projeto piloto no Brasil que pensa no bem-estar dos idosos. E ainda, nossos parabéns para Recife e Olinda, que estão de aniversário hoje. 2 belíssimas cidades em festa. Marília Cheche, seja bem-vinda. Olá, Odilon. Recife e Olinda estão em festa. As 2 cidades pernambucanas celebram o aniversário nesta quinta-feira com a tradição do corte do bolo. A capital pernambucana completa 489 anos, enquanto Olinda faz 491. Em Recife, a Prefeitura anunciou um novo formato para a festa, com foco na distribuição do bolo para pessoas em situação de vulnerabilidade. Serão 1.400 fatias, que vão totalizar 160 quilos, distribuídas nos restaurantes populares da cidade. Já em Olinda, o corte do bolo está marcado para as 4 da tarde, na Praça do Carmo. O WhatsApp começou a testar um recurso que permite aos pais monitorar a atividade de crianças com menos de 13 anos no aplicativo. A ferramenta vai possibilitar que o responsável defina limites de uso, acompanhe conversas e controle a participação em grupos. Os pais também poderão revisar os pedidos de contato de desconhecidos e ser avisados quando a criança adicionar, bloquear ou denunciar alguém. A função começa a ser testada com um grupo pequeno de usuários nas próximas semanas. Um projeto piloto prevê cuidado domiciliar para pessoas idosas e começa a ser testado no Brasil. O programa Cuidado em Casa será implementado em 3 cidades: Fortaleza, no Ceará, Colombo, no Paraná e Juazeiro, na Bahia. A proposta é oferecer um atendimento nas residências, ajudando a ampliar a autonomia dos idosos e a reduzir a sobrecarga das famílias. Inicialmente, 300 pessoas em cada município vão receber o apoio. A expectativa é que os atendimentos comecem em abril em Fortaleza. A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Cuidados e conta com parcerias internacionais. Eu volto com você, Odilon. Valeu, Marília. Muito obrigado pelas suas informações e até a próxima. Vamos, a partir de agora, com a nossa previsão do tempo aqui no EVNews. Olhando para o nosso telão, 3 cidades brasileiras. Em Maringá, mínima prevista para as próximas horas, 18, máxima de 28. No Recife, que está de aniversário, mínima de 26, máxima de 30. Céu encoberto por lá. Em São Carlos, interior de São Paulo, mínima de 18, máxima de 23. Viramos a nossa tela para outras 3 cidades brasileiras. Para as próximas horas, mínima de 18, máxima de 24 em Joinville. Céu encoberto também.
Chuva no Rio de Janeiro, com mínima de 21, máxima de 23. Chuva também em Santarém, no sul do Pará, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Terminada a nossa previsão, hora de a gente abrir a nossa janela aqui para chamar a Carla Lima, porque daqui a pouco começa A Vida Não Para. Ela está pronta, a postos, para nos trazer os destaques do programa de hoje. Sempre uma alegria falar com você, Carla. Bem-vinda, traga os destaques. Oi, Odilon, tudo bem? Muito boa tarde para você, para todo mundo que está conectado aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre, aliás, mais um dos inúmeros que estão circulando nos celulares de todo o Brasil. Você já recebeu alguma mensagem dizendo que o seu CPF ele vai ser cancelado? Gente, são milhares de pessoas desesperadas porque acham realmente que o CPF vai ser cancelado. E aí? A doutora Giovana daqui a pouco vai estar aqui com a gente vai falar sobre esse e outros assuntos. Além disso, vamos falar da saúde das mulheres, né? Depois dos 40 anos. Muitas estão passando por uma fase que se chama perimenopausa, que é uma fase que antecede a menopausa. A gente vai falar sobre essa fase. Muitas dessas mulheres estão passando por essa fase, inclusive, com uma antecedência antes do tempo. E a gente vai entender por que isso está acontecendo e como a gente deve tratar o nosso corpo, porque ele começa a pedir socorro. Então, é daqui a pouquinho. Eu espero todo mundo aí do EVNews aqui junto comigo no A Vida Não Para. Até já. É isso, e estaremos todos ligados. Carla, valeu. Logo depois do EVNews, A Vida Não Para. Um cachorro escapou da caixa de transporte e correu em direção à pista do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ontem. Na verdade, olha a imagem, na verdade era uma cadelinha. Por causa da situação, as operações do aeroporto foram suspensas por 9 minutos. Mas a concessionária que administra o terminal disse que o episódio não causou cancelamento de voos. Agora, atrasos com operações interrompidas certamente causou. Olha a imagem, ninguém conseguia segurar a cachorrinha. Essa cachorrinha, chamada Kim, seria levada para o Rio de Janeiro, depois de ter sido adotada na Bahia. Depois que finalmente foi resgatada, ela seguiu viagem, ainda bem. E que situação, hein? No aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do país, na zona sul da cidade de São Paulo. Com essa notícia a gente se despede, Hoje nossa despedida é com imagens lindas das cidades aniversariantes desta quinta-feira, Olinda e Recife, Recife completando 489 anos, Olinda completando 491 anos de muitas e muitas histórias aí, e tradições dessas duas cidades. A Prefeitura de Recife organiza 20 eventos além do corte de bolo. Em Olinda também vai haver o corte de bolo, e muita festa também nessas duas maravilhosas, lindas cidades brasileiras. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Carla Lima está chegando. Vem aí, A Vida Não Para. Uma excelente tarde para você. Filhos e filhas do Rio de Janeiro e região, com muita alegria anuncio que está chegando a segunda edição do maior evento católico do Brasil. O Evangelizar é Preciso Rio de Janeiro. Será sábado, dia 28 de março, no ginásio do Maracanãzinho, a partir do meio-dia. Com fé e alegria do povo carioca, faremos um dia inesquecível de graças e bênçãos de Deus. Atenção! A entrada será gratuita, mas para garantir o seu acesso é necessário fazer a sua inscrição pelo